Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o 36º vídeo aqui nesse canal, no qual o tema será comunicação. E desde já eu falo o seguinte para vocês, eu não tô querendo cagar regra para você e falar que você tem que se comunicar com a norma culta, que você tem que falar de jeito tal, que você tem que usar a estratégia tal. Não, só tô querendo dizer que você não pode ser um completo estranho social que não consegue se comunicar com as pessoas. Você precisa conseguir transmitir as suas mensagens. E você precisa transmitir as suas mensagens, você precisa deixar de ter vergonhinha ou coisa do tipo. Eu reparei que é difícil de se comunicar quando eu olhei com alguns amigos meus. Eu sempre tive uma facilidade muito grande para comunicação. Parece que tudo na minha vida meio que se baseou em comunicação. Minha mãe literalmente é professora de português. Eu chegava da escola e tinha que ficar fazendo o caderninho de caligrafia. Eu lia historinhas e aí eu contava para minha mãe o que eu tinha entendido com essas histórias e tudo mais. Então eu sempre tive um afeto realmente emocional com a comunicação. Isso sempre me deu coisas positivas, ou seja, eu fui incentivado a me comunicar, né? Desde pequenininho. E por isso que hoje eu falo de um jeito adequado. Aqui nesse canal eu não me comunico da forma que eu me comunico com meu chefe. Eu não me comunico da forma como eu me comunico com meus colegas de faculdade, com os meus colegas pessoais, com meus colegas antigos de escola. Não. Eu me comunico aqui da forma mais autêntica possível, porque esse canal é meu e não tem consequências. Mas na vida real, mundinho real, você precisa se adaptar às circunstâncias que você tá. Você não vai conversar com gíria com seu chefe, entendeu? Por exemplo, meu chefe, ele é um homem de 87 anos. É muitos anos, cara. O cara é muito velho. E aí ele também é judeu, ele é respeitoso, ele é um senhor já. Então como eu me comunico com ele? Eu me comunico alto, eu brinco quando ele brinca. Eu sei que idosos são pessoas, às vezes, que são mais, como posso dizer, bipolares, e um dia tá extremamente bem e outro dia tá mal pra cacete. Então eu tenho que entender essas coisas para conseguir me comunicar de uma forma adequada com ele. Entendeu? Eu também não fico apurrinhando o saco dele, chamando toda hora, coisa do tipo. Por causa que ele não precisa lidar com esses problemas. Porque ele já é idoso. Eu sei como eu tenho que me portar com ele, porque eu entendo o estereotipo dele. Eu entendo ele. E assim eu me comunico da forma mais eficaz possível com ele. Ele se comunica também da forma mais eficaz comigo. E perfeito, entendeu? Não é só porque ele é judeu que eu vou chegar zoando falando Shalom Aleichem. Não vou fazer isso. Né? Pelo amor de Deus, vou dar bom dia, vou pedir licença, vou falar tudo bonitinho. Já com os colegas de trabalho, eu falo de um jeito mais informal, mas tem momento, entendeu? Tem momento. Eu não vou ficar falando, cagando regra, falando com gíria em momento que a gente está falando sobre trabalho. Agora, se a gente está falando sobre noticiazinha, coisinha do tipo, aí eu vou falar de um jeito talvez um pouco mais informal, porque é para descontrair, é para rir, é para brincar. E isto é normal, isso deve ser feito. Um livro que mudou a minha percepção completamente, que eu ainda estou no processo de ler, se chama O Trivium. E haverá outros vídeos aqui no canal no qual eu vou falar sobre a comunicação mais erudita, sobre a comunicação mais lógica, sobre a retórica, sobre essas coisas que são importantes para você conseguir se destacar em algumas áreas. Mas por enquanto eu estou preocupado em você precisa transmitir as suas mensagens e você precisa transmitir essas mensagens de um jeito que as pessoas entendam essas mensagens e entendam da melhor forma possível, entendeu? Mesmo que a sua mensagem seja negativa, elas têm que entender da melhor forma possível. Então, vamos tentar trabalhar todas essas coisas aqui para você conseguir não se envolver em problemas, em encrencas, em discussões ou até mesmo em desavenças onde você possa ser sabotado ou você consiga mostrar os seus interesses, mostrar suas vontades e se comunicar em todos os meios no qual você se passe. E para isso a gente precisa começar com um básico. E qual seria o básico? O básico seria, primeiro, o volume da sua voz. E tudo isto depende muito, é subjetivo. Com quem você está conversando? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você vai se comunicar com alguém.
né? Com quem você está conversando. E aí você vai saber medir o seu volume de voz, o seu tom, né? E o seu tom aqui, quando eu digo, é com clareza, brincar com as cordas vocais, o agudo, o grave, o fim, né? Grosso. Você precisa saber brincar com um pouco da sua voz, fazer com que ela não fique monótona. Porque a língua, ela é viva. A língua, ela é viva. E ela precisa agir com vividez. Então, haja com vividez em todas as suas falas, em todos os seus discursos. Sempre lembrando com quem você está conversando. A velocidade da sua fala. Você está conversando e, por exemplo, seguindo uma linha de raciocínio, você vai falar um pouquinho mais rápido. Agora, se você está querendo enfatizar alguma coisa, você vai falar mais pausadamente. Porque isso vai enfatizar. Assim como a pronúncia. Você precisa falar as coisas certinho. O seu vocabulário também. Você precisa ter um vocabulário maior do que gíria, maior do que as palavras que a gente usa no dia a dia. Você precisa saber usar um estupefato, entendeu? Você precisa saber usar um paralelepípedo, sei lá, uma palavra aí que seja mais complexa. Você precisa saber disso, você precisa saber também de vocabulário de meios, por exemplo. Na contabilidade a gente tem uma linguagem extremamente própria. No direito tem uma linguagem extremamente própria, né? Principalmente direito, se você for conversar com um juiz, se você for conversar com um advogado, até mesmo, né? Nem tanto, mas juiz, mais embargador, aí você precisa manter um certo nível. E o seu vocabulário precisa estar em dia para que você consiga fazer isso. Com seu gerente de banco também, para ele saber que você não é um Zé qualquer, né? Porque se você fala de um jeito extremamente rude, bárbaro, assim por se dizer, com o seu gerente de banco, o cara vai querer te tapear, entendeu? Vai te tirar pro otário, por causa que você, agindo como leigo, vai parecer leigo, o cara vai te oferecer coisas de leigo. E aí você vai se dar mal, porque banqueiro, ô bicho sacana que é banqueiro. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa é as redundâncias. É bom ser redundante? Depende. Às vezes você vai ser redundante de um modo necessário, enfatizar alguma coisa. E às vezes não, você só vai estar enchendo linguiça mesmo, enchendo o saco. Agora, a mensagem. No tópico de mensagem, você tem que sempre pensar antes no que você vai falar. Ah, mas não tem como, eu estou conversando aqui, aí eu quero transmitir mensagem. Você consegue sim. É só você pensar um pouquinho melhor, você parar. O silêncio, ele não é constrangedor. Você pode pensar, você pode captar algum ponto aqui, acolá, juntar eles. Você consegue construir uma lógica um pouco mais complicada. Sabe, criança? Criança, ela não estuda nada sobre gramática, nada sobre gramática. E mesmo assim, ela consegue falar as coisas gramaticalmente corretas. Por que ela consegue isso? Por assimilação. Da mesma forma que você consegue construir uma lógica por assimilação. Você vai conseguindo fazer essas coisas. Por mais que você ainda não tenha um estudo tão aprofundado sobre lógica, sobre dialética, sobre filosofia em geral, sobre qualquer área do conhecimento, não tenha lido muitos livros, sobre a sua retórica. Então, todas essas coisas, se você tiver um nívelzinho um pouquinho maior, vai te auxiliar nessa comunicação? Definitivamente, vai te ajudar a construir um raciocínio melhor. Porém, se não tiver também, nada te impede. Crianças conseguem usar a gramática corretamente, você também consegue usar a lógica corretamente. É algo meio que intrínseco do ser humano. Olha só como o ser humano é belo, né, cara? Pelo amor de Deus, olha que dom maravilhoso que Deus deu para nós. Que veio depois da Revolução Cognitiva, né? Que está até narrado em Sapiens, que o que nos tornou humano foi a fofoca, né? É maravilhoso isso. Aliás, eu usei isso daí no Enem, cara, pelo amor de Deus. E eu tirei nota boa, tá? Tirei nota boa na redação do Enem usando o argumento dos Sapiens da fofoca. Então, tá liberado esse argumento aí, tá? O MEC aprovou. Cara, simplesmente a gente conseguiu dominar a comunicação. Nenhum outro animal conseguiu fazer isso. E agora você vai se abster
de usar esse dom porque você está com vergonhinha, porque você não consegue impor sua vontade, coisa do tipo. Pelo amor de Deus, né? Aí que entra o ponto. Dependendo do ouvinte, tem que mudar o discurso. Tem que mudar o discurso. Eu aqui com vocês, eu converso, como eu já havia dito antes, da forma mais informal possível. Da forma, não informal no sentido de agir com gíria, coisa do tipo. Não. No sentido de eu ser autêntico a mim mesmo. Falar realmente o que eu estou pensando. Agora, em ambiente de trabalho é outra coisa. Em ambiente acadêmico é outra coisa. Conversando com uma garota, com atendente, qualquer coisa, eu vou agir de um jeito diferente. Estou sendo falso? Não, não estou sendo falso. E mesmo se tivesse, maravilha, a sociedade ama a falsidade. Eu simplesmente estou me adaptando. É isso que o ser humano ele fez desde o primeiro dia de existência aqui nessa Terra. Ele se adaptou ao seu meio. E você também precisa se adaptar de umas certas formas. É claro, você vai perverter todos os seus valores para se adaptar ao meio? Eu não concordo com isso. Tem gente que concorda, tá vivendo hedonismo aí fora, mas isso é discussões para outros vídeos. Agora, o que você precisa saber? Se você está conversando com um idoso, seu tom de voz vai ter que ser mais alto, o seu respeito vai ter que ser maior, você também vai ter que falar mais pausadamente, mais devagar. Agora, se você está dando aula para alguém, né, ou para uma sala de aula, você vai precisar também de um pouquinho de mais agilidade, você vai precisar manter um ritmo, você vai ter que manter uma gesticulação, você vai ter que chamar a atenção de algumas formas, você vai ter que usar essas estratégias de comunicação para que você consiga engajar as pessoas. Isso é importante. Isso é importante. E agora, dependendo do ouvinte, tem que mudar o tema também. Por exemplo, eu tenho amigos separadamente. Eu tenho um amigo que eu converso de tudo. Eu tenho amigo que eu só converso sobre contabilidade. Eu tenho colega de escritório que eu converso, além do trabalho, sobre futebol, sobre UFC, sobre Fórmula 1. Eu converso também com outra pessoa do escritório sobre livro. Eu comento também com pessoas que gostam sobre xadrez. Eu comento sobre campeonato de xadrez que teve, que eu conheço um doido que também gosta disso, e aí eu comento com essa pessoa. Eu conheço gente que gosta de agricultura, pessoas mais velhas, e aí eu pergunto como está a hortinha da pessoa. Eu pergunto como que cuida de coisa tal, de plantinha tal. Sobre outras pessoas eu falo sobre receita de comer. Ou seja, os meus discursos, eles vão mudando. No jiu-jitsu eu não vou ficar falando sobre receita de bolo, entende? Não faz sentido, eu não vou ficar falando sobre economia austríaca, eu não vou ficar falando sobre razonete, eu não vou ficar falando sobre xadrez. Eu vou falar sobre jiu-jitsu, eu vou falar sobre MMA, eu vou falar sobre UFC, eu vou falar sobre porradaria, entendeu? Eu vou falar sobre disciplina. No máximo eu vou puxar lá um Musashi Miyamoto, entendeu? Um Sun Tzu da arte da guerra, algumas coisas assim, porque o pessoal gosta dessas coisinhas. Mas no máximo isso, um futebolzinho para quem curte, tudo mais. E é isso, você vai entendendo quem gosta do que e você vai comentando. Agora, tu vai chegar numa academia de jiu-jitsu e meter é por causa que Ludwig von Mises... Ah, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer saber lá de Ludwig von Mises. Ninguém quer saber lá sobre Lula, Bolsonaro. Ninguém lá quer saber sobre qualquer outro tipo de coisa. As pessoas do meio querem saber sobre as coisas do seu meio. As pessoas, elas não querem ficar aprendendo coisas novas, entendeu? Elas gostam de ouvir o que elas já sabem. Elas gostam de ficar recebendo, né, essa masturbação mental de saberem que elas estão certas a respeito do que ela acha. Então, fala o que a pessoa acha mesmo. É isso. Conversa, porque aí você ser uma pessoa agradável dessa pessoa. É claro, você também não pode ser vazio. Você pode também
querer mostrar uma outro lado, uma outra visão, tudo mais. Cara, leva a vida com tranquilidade. Tu não vai comentar, por exemplo, seu tio que se ama fazer churrasco, né? De veganismo, cara. Não, pelo amor de Deus, entendeu? Você não vai comentar para sua avó católica sobre macumba. Não, cara, pelo amor de Deus, você não vai ficar comentando com a sua mãe, né, sobre que não terminou o ensino médio, sobre sobre o terceiro semestre da faculdade, sobre o trabalho XYZ. Você vai comentar com quem sabe, com quem pode te ajudar, entendeu? Existem os temas que você pode conversar com as pessoas. Vai ter pessoas que você vai poder conversar de muitos mais temas? Sim, vai ter. E vai ter pessoas que você não vai conseguir conversar mais de um tema. E tá ótimo, fica naquilo. Entendeu? E é isso. E se você não quiser ficar batendo papinho fora, furado, né, como se diz, não bate também. Mas eu acho que é interessante, cara. Por exemplo, a minha área de especialização é uma área que precisa muito de network, né? Contatos. E eu tento me comunicar bem e falar com todo mundo, por conta que qualquer um, cara, pode fornecer um contato que vai te ajudar depois. Você não sabe. Então é melhor você parecer agradável a todo mundo. Agora, só ela não precisa de contato se você não tá pouco se lixando pra todo mundo e é isso aí. Então vive sua vida assim, nenhum problema. Agora, uma coisa que impacta é a comunicação não verbal. Dizem aí, né, que 80% da comunicação ela é não verbal. Eu discordo por causa que, olha aqui o jeito que eu tô me comunicando com vocês. Vocês não estão vendo eu mexer braço, vocês não estão vendo eu mexer dedo, vocês não estão vendo a minha careta, vocês não estão vendo nada. E vocês estão ouvindo e vocês estão entendendo e a comunicação está sendo feita por causa que é isso que é comunicação, é você comunicar algo. Olha só que magnífico. Então, pode ser que seja verdade? Eu acredito que não, 80% é muita forçação de barra. Mas é importante sim, você conversar olhando no olho, você gesticular bem com as mãos, você gesticular bem com as faces do seu rosto, né? Com as maçãs do rosto, com a sua testa, com a sua sobrancelha, com os seus olhos, com a sua boca, com as suas orelhas, com o seu maxilar. Tudo isso vai te proporcionar, né, uma experiência comunicativa melhor e que faz a gente meio que se sentir humano mesmo. Essa questão, né, da presença, você não entende, né, a pessoa que falou que não queria ficar em casa por causa da pandemia, queria sair e ver gente. Cara, é saudade disso, de ver as pessoas conversando, entendeu? De gesticular, de falar, de mover o rosto, entendeu? De sorrir, de se comunicar. As pessoas sentem falta disso. E às vezes o que você precisa para se sentir menos sozinho é justamente isso, essa interação, né, com essa fisicalidade, com essa comunicação não verbal, essa comunicação gesticulada. Isso é bonito, então deixa solto, né? Não fica travadão, não fica travadão. Só vai, só entra no flow e começa a conversar e é normal, cara. Assim, se você quiser impor alguma coisa para alguém, eu digo desde já que não vai funcionar. Você tem que tentar convencer as pessoas, né? Tem uma frase do Lobo de Wall Street que diz: a única profissão que existe é de vendedor. É verdade, você tem que vender o seu peixe. Todo dia você tem que ir lá e vender o seu peixe. Difícil vender peixe? É difícil, mas sempre vai ter um esfomeado que vai comprar teu peixe, vai entrar no teu papinho, é isso, e vai começar a atuar para que seus objetivos e o dele também se cumpram. O que é isso se não economia, né? Se não uma relação transacional? Que eu já havia dito isso em outros vídeos aqui do canal, que as relações entre as pessoas, elas sim são de interesse. E são de interesse mútuo. Então, se tiver um interesse mútuo com alguém, você precisa lá e você precisa se comunicar. Isso vai ser importante para você, isso vai ser importante para o seu crescimento. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e fica aí, cara. Eu tô aqui na minha jornada do herói, você tá aí na sua, e eu tô falando o que eu tô fazendo na minha, como que eu tô agindo, as coisas que eu acho importantes, as coisas que eu deixo de achar importante.
E é assim que a gente vai seguindo. Aí no futuro talvez eu possa ver esses vídeos, me satisfazer com toda essa jornada que eu tô trilhando. E é a vida. Seguimos.